Olá pessoal, saudações. Eu quero aproveitar nesse exato momento que o Beija-Flor deu uma saída. E no último vídeo eu fiz mostrando sobre a poda. Eu fiz um comentário a respeito da poda. E aqui são os locais onde eu podei. Vamos ver se eu consigo aqui. Então se você olhar atentamente, você vai ver que aqui ele já está cicatrizando. Os locais aonde eu podei, ele já está cicatrizando, tá ok? Então essa é a observação. Já tem alguns dias que eu fiz a poda e nos locais, em todos os locais que eu fiz a poda, em que eu podei, ele já está cicatrizando. Ele já está num processo de cicatrização, ok? Olá, então conforme nós vimos ali na videira, ela está bem ali, eu fiz a poda, ela já está nesse processo de cicatrização, de recuperação. Então, a videira agora ela vai direcionar a energia por alguns dias para recuperar essa área que foi cortada. E depois essa energia vai voltar, ela vai direcionar. Primeiro, depois que recuperou, alguns dias, cicatrizou, essa energia vai voltar agora e ela vai direcionar, canalizar para os frutos, para aumentar os frutos, o tamanho dos frutos e melhorar o sabor, e dar um sabor nos frutos, melhorar o sabor, a doçura, a qualidade dos frutos. A aplicação que eu quero fazer para a nossa vida é quando nós sofremos algum tipo de corte, somos podados, algum detalhe que acontece na nossa vida que nós passamos por esse processo de poda, existe esse tempo também da recuperação. Mas o problema é que muitos de nós ficamos presos nesse tempo de recuperação. Então, algumas pessoas elas pararam, estagnaram nesse ponto. E a hora que a pessoa começa a reclamar, oh Deus, nossa, puxa vida, eu fui cortado, por quê, por quê, por quê? Eu entendo que existem alguns processos que são doloridos, que são trágicos e provocam um determinado trauma. Mas nós precisamos ter em mente, e aí precisamos desenvolver essa mentalidade, que existe esse tempo de recuperação, sim, para cicatrização, sim, mas nós não podemos ficar presos nesse tempo, nós não podemos ficar presos nesse período. Precisamos identificar o que o senhor está querendo, o que aconteceu, é problema meu, foi um problema meu, foi a culpa minha, o senhor está querendo tratar comigo, para onde o senhor está querendo me levar, o que está acontecendo, eu preciso melhorar, preciso me qualificar mais, eu perdi meu emprego porque eu não sou responsável o suficiente, alguma coisa eu preciso melhorar, não sou qualificado o suficiente, eu fiquei fazendo corpo mole, é culpa minha. Se é culpa sua, você precisa admitir logo isso, precisamos admitir. Não, eu errei, foi problema meu, eu não sou qualificado, eu preciso estudar mais, preciso me preparar mais. Lamentou, aconteceu, você sofreu esse corte, aconteceu, então procure recuperar logo, procure recuperar, não fique preso muito tempo nisso e já direcione a sua energia para se preparar, para se qualificar, para melhorar, aperfeiçoar. É um problema de saúde? É um problema de saúde que aconteceu? Sim. Eu já falei em algumas ocasiões, eu não gosto muito de ir em hospital, eu não gosto, porque eu percebo que a maioria das pessoas, elas não têm um certo, vamos dizer assim, um certo sentimento, conhecimento, e elas mesmas não estão preparadas. A maioria das pessoas, elas têm um pensamento de que elas são imortais e que nunca vão ficar doentes. Então, a maioria das pessoas, quando eu chego no hospital e aí eu vou conversar com essas pessoas, elas, por quê, por quê, por quê, por quê, porque elas ficam se lamentando. Nossa, descobri que eu tô com um problema de saúde, descobri que eu tô com alguma doença, descobri que eu tô com uma doença, mas por quê, por quê? Bom, primeiro, eu sei que ninguém quer ficar doente. Eu não quero ficar doente, ninguém quer ficar doente. Mas nós precisamos entender que esse é um processo, vamos dizer assim, um tanto que natural. Uma determinada hora nós vamos ficar doente, alguém vai ficar doente, você vai ficar doente. Então, é triste, é ruim quando você olha para uma pessoa e ela está ali e ela mesmo não se conformou, e ela mesmo não se aceitou.
E muitos problemas que as pessoas têm, elas estão se lamentando. Então, por exemplo, eu cheguei no hospital e tinha um senhor que estava se lamentando. Nossa, por quê? Puxa, o que eu fiz para Deus estar me castigando desse jeito? Nossa, por quê? Ô, meu senhor, tudo bem? Vamos lá, qual que é o seu problema? Eu tô com um câncer no pulmão. Tinha um senhor que estava do lado, eu tô com efizema pulmonar. Rapaz, maravilha, mas e aí, como é que você viveu? Eu fumei durante 30 anos. Poxa vida, você fumou durante 30 anos? É quase que natural. É mais do que natural, é consequência da sua atitude. Então, nós nos alimentamos mal, nós fazemos tantas coisas, então é consequência natural daquilo que você faz. E aí, quando chega em um determinado momento, a pessoa, por quê? Por quê? Por quê? Então, ela fica presa nesse momento justamente de reclamação, e ela não cicatriza logo. Então, vamos entender. Qual que é o primeiro processo? O primeiro passo é cicatrizar. Existe um tempo da cicatrização. Você descobriu qual é o seu problema? Qual é a poda, a corte? Qual é o que aconteceu na sua vida? Primeiro passo, existe um tempo da cicatrização. Entenda que muitas das coisas que acontecem na sua vida é consequência natural daquilo que você faz. Da maneira como você vive, como você se alimenta, como você... se você pratica ou não exercício físico, muitas das coisas é consequência natural daquilo que você faz e da maneira como você vive. Segundo passo seria para o senhor tratar, melhorar, formar e lapidar a sua vida. Por exemplo, no caso da videira, fazemos a poda, faço a poda, não só eu, mas vários agricultores, vários videiros, viticultores fazem essa poda, é justamente para aumentar o tamanho e a qualidade dos frutos, o sabor, melhorar de acordo com aquilo que ele quer, o propósito que ele quer. E o Senhor, ele faz essa poda em nós, conosco, na nossa vida, justamente para mudar, deixar justamente da maneira como ele quer. O segundo passo seria justamente você entender esse processo e você já entrar nesse processo. Você já teve o seu tempo de recuperação, de cicatrização, então agora você tem que ter o seu processo agora de amadurecimento, fortalecimento e crescimento. Essa é a lição de hoje, a aplicação de hoje. Se você está nesse processo, sofreu uma poda, um corte, está nesse processo doloroso, procure entender o processo de Deus, procure entender na área que você precisa melhorar, em que você precisa melhorar, qualificar, aperfeiçoar, mas acima de tudo, saia da depressão, saia do baixo astral, entregue a sua vida, confie no processo, descanse em Deus e confie no processo que Deus tem para você, ok? Que o Senhor abençoe o seu dia e que o Senhor te capacite e te ajude nesse processo de crescimento e de fortalecimento. Obrigado.